retomando a sessão dia 7/7, pela manhã, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Aires Cartacho Gomes. Como suplente, o Dr. Tiago, substituindo uma vaga aqui do colegiado. A gente vai retomar a partir do item 53 de relatoria da doutora Fernanda, é o 53 e 54, né? Centro Olímpico, Comércio e Promoções Desportivas Limitada. Com a palavra da doutora Fernanda. O processo de final 16 do Centro Olímpico é infração relativa à parte empresa, tá? Seguridade Social, parte empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência e capacidade laborativa, RAT, tá? O motivo do lançamento foi exclusão do Simples. Em o ano calendário 2004, tiveram alguns atos declaratórios aí que tinham sido considerados como simples, outros não, mas o fato é que no ano calendário de 2004, o ato declaratório confirmando a exclusão do Simples foi datado em 3/12 de 2004. E quando a fiscalização iniciou-se, já estava claro, já não era discutível se estava ou não no Simples no ano calendário de 2004. Além disso, nas informações contidas no processo, a recorrente, a contribuinte, informa que ficou na dúvida no momento de entregar declaração do Simples e tal, foi na Receita Federal e que informaram que se não estava sendo aceito o Simples, muito provavelmente é porque ele tinha sido excluído, isso no decorrer do processo, que tinha sido excluído e era para entregar da IPJ, porque provavelmente ele já estava no regime normal de pessoa jurídica, lucro presumido, se não me engano. E ele entregou da IPJ para o ano calendário de 2004. Então, a discussão é essa, se a exclusão do Simples é válida ou não. E eu considerei o lançamento procedente, neguei provimento ao recurso. João, pode falar. Não estou ouvindo. Tem uma súmula. Deixa eu achar ela aqui. Enfim, a súmula diz que a discussão travada quanto ao ato declaratório, se é que ele foi contestado, ela não prejudica a análise, que a gente está tratando da SAT-RAT, né? Decorrente dessa exclusão. Então, a discussão se a exclusão é devida ou não afeta a discussão da incidência. Então, nesse caso, a senhora está dizendo que até já foi julgado lá, o ato declaratório da exclusão foi mantido. Mas, independente disso, a gente julgaria o SAT-RAT de todo jeito. Fernanda, tem o áudio. Muito obrigada, vou incluir. Qual é a súmula, senhor? Eu vou procurar. Eu não sei se é 77, é 78. Ô, João, eu só não entendi o seguinte, e Fernanda, o caso, ele foi excluído do Simples Nacional, por motivos quaisquer aí e tal, e nós estamos discutindo a incidência de contribuição previdenciária, de adicional de SAT-RAT, é isso? Eu não pesquei aqui. É isso. O lançamento é parte empresa, tá? RAT. O 16 é RAT. Mas de qual atividade? Você sabe que nem foi aprofundado isso, porque realmente é como o João falou, assim, eu nem tinha me atentado a isso. Porque realmente a discussão girou em torno do Simples. Doutor João.
Súmula CARF 77. Thiago, doutor Thiago, não está discutindo aqui se ele tinha direito a se manter no simples ou não. Sim, isso eu entendi. Tá, mas então qual que é o objeto da autuação? É RAT, é adicional de... porque ao excluir, porque a empresa optante pelo simples não incide, não paga contribuição sobre segurança de trabalho. Mas como ele foi excluído, foi lançada a contribuição. Ele deve ter sido excluído porque a atividade era impertinente ou... mas então... O motivo não interessa. Foi o RAT, mas em cima de qual atividade? Aí tem que... qual atividade de risco? É isso. Entendi. É uma atividade Não, atividade de risco. Mas eu acho que ele não questiona o enquadramento que foi feito, ele questiona só a questão do simples mesmo. É isso o enquadramento em si, não. Mas a questão do simples é competência nossa para julgar? Porque tem a turma, a terceira sessão, não é? Que julga se tem de enquadramento simples ou não. Sim, doutor Thiago, ele poderia ter questionado no recurso, por exemplo, a alíquota do SAT-RAT, ele poderia. Mas pelo que a relatora disse, ele não questionou, ele disse, olha, eu não devo essa dívida porque eu sou uma empresa do Simples. E o voto dela é o seguinte, não, o senhor não é uma empresa do Simples. Entendi, ele não está questionando também a exclusão do Simples, ele está só falando assim, eu não entendi, não. Do Simples. Entendi. Por isso que quando tu me perguntou, eu não sei nem qual é a atividade, porque não foi mérito dele. Ele só falou que foi indevidamente excluído do Simples e que ele não deveria. Entendi, agora ficou claro, obrigado. O senhor está certo, a gente não está analisando se ele deveria ou não ser excluído do Simples, nem a competência nossa. A exclusão vai ser analisada no processo que teve a ADE de exclusão do Simples, né? E a gente não é impedido de lançar, estando pendente a questão da análise da ADE, que é o que fala essa súmula CARF 77. De julgar, né, doutora Sheila? Exatamente. Não impede o lançamento de ofício dos créditos, né? A possibilidade de discussão... Não impede o julgamento. Não, aqui está falando, a possibilidade de discussão administrativa da ADE não impede o lançamento de ofício dos créditos. É isso que eu estou falando. Sim, eu estou dizendo, a gente tem que julgar de todo jeito. Tem que julgar de todo jeito. Depois, e o fiscal tem que lançar independente também. Se for o caso de ele voltar para o Simples, aí se cancela essa autuação. Isso. Não é o caso, porque parece que já foi resolvido esse assunto, ele foi definitivamente excluído, foi mantido o ato declaratório. Foi nesse caso concreto. Enquadramento. Poderia estar em discussão ainda essa questão do enquadramento. Cria uma insegurança, um pouco de uma insegurança jurídica para o contribuinte, mas é o ônus, né, de quem opta por esse regime e, de repente, não atende a todas as condições. Porque... Foi o faturamento, principalmente, viu, Wesley? Lucro presumido, tanto que no ano de 2004 ele entregou da IPJ. Então é isso. Né? É o do jogo, faz parte. Adiantando, o 54 é idêntico, só que é terceiros, tá? Assim como ele tem um benefício, né, assim como ele tem um benefício para recolher num regime diferenciado, ele tem o ônus de arcar com as consequências de não atender com os requisitos. Então, eu vou colocar em votação os dois, tá? Que o dispositivo vai ser igual, vai ser a diferença que um é RAT e outro é terceiros, né? RAT patronal e o outro é terceiros. Tá, como vota, doutor João? Eu acompanho nos dois. Doutor Wesley? Eu acompanho nos dois. Doutor Kleber? Acompanho nos dois. Doutor Paulo? Acompanho nos dois. Doutora Letícia? Acompanho nos dois. Doutor Tiago? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, ficou acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Isso em relação a itens 53 e 54. Agora o item 55 do Dr. Kleber, Cerealistas Santa Fé Limitada. É o 55, 56. O 55... 55 é igual aquele último que nós julgamos aqui, né? Ocorreu nessa mesma DRJ aí. Questão de... A multa foi relevada
mas ele quer que seja, não coloque a questão do auto de infração ser procedente. Acontece que ele não apresentou simplesmente um pedido de relevação. Ele questiona a própria validade do auto de infração. Então, não tem mais o que se mexer aqui, né? Foram as alegações apresentadas na impugnação e no recurso voluntário J, para considerar, ele quer que declare a improcedência do lançamento. Agora, eu tenho aqui se eles vão ter volta de a multa. Aí tem que dele, né? Aí, Então, Devidos, não cabe você perdoa que eu sorteio deixa eu lançar RJ Exatamente. Qual Wesley? acompanha. Esse foi o veto de negar. A mesma. É uma ação do livro e razão que você alegou nulidade deles. Tem a ação da informação que acontece vezes pesada
está infração 29.9, o lado do artigo revogado deles, correção da falta justa, relevando da multa aplicada. Isso fez, não comprovou que corrigida a falta apontada, então os livros diários de 2007. Então, isso aí. Alega preliminarmente que não tem competência, não é isso. E alega que vai imprimir os pedidos, né? E na relevação não apresenta o diário, no pedido de exportar para ele nulidade e não é provimento curso. Algum questionamento? Esse também é outra obrigação acessória. Doutor João? Eu só tenho uma dúvida. Ele fala que a competência, não teria competência ao auditor fiscal, por quê? Porque é por conta de jurisdição? Porque se for por conta de jurisdição, tem que fazer referência à súmula que trata disso. Ou é por, sei lá, outro motivo qualquer que... Eu não vi, eu não cheguei a ver, mas deixa eu ver se tem aqui na resposta aqui na própria decisão da DRJ. A autuada alega nulidade da autuação por não ter a fiscalização, nos termos do artigo 194 do CTN, competência para aplicação de multa. Tá. Então não tem nada a ver com a súmula. Tem não. E a outra dúvida que eu tenho é, o senhor falou aí no seu voto, o senhor disse que tratou da relevação, que não se aplica a relevação, mas ele questionou isso no recurso, ele pediu? Ele pediu a relevação, mas não apresentou os documentos. Entendi. Mais algum questionamento? Doutor João? Não acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 56, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Isso. Indo para o item 57, CIA de saneamento do Tocantins. Também de relatoria do Dr. Kleber. É o 2007-12. Então, a auto-infração também de descumprimento de obrigação acessória, porque ela não incluiu na GFIP as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais pelo serviço prestado no período entre as competências de janeiro de 99 e 12 de 2001. A empresa não informou na sua totalidade esses fatos geradores, que eu falei, os fatos geradores foram, né, com referência aos segurados empregados e contribuintes individuais, os pagamentos de frete, que integram o salário de contribuição. Ela não informou. Cientificada, a empresa apresentou impugnação, alegando que as contribuições não podiam mais ser lançadas, decadência, né? A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário com base no artigo 45, inciso 1 e 2 da Lei 8.212. Então, aqui era na vigência ainda do artigo 45, antes da súmula 8. O recurso é tempestável e atende mais requisitos da admissibilidade. O recorrente alega que as competências, aqui a prejudicial de mérito, né, da decadência, alega que as competências de janeiro a 12 de 2001, por motivo de não inclusão na GFIP daqueles valores, já se encontrava decaída na data da ciência do lançamento, que foi 3 de 10 de 2007. A data da ciência é 3 de 10 de 2007. Então, como o lançamento e o julgamento da impugnação ocorreram antes de junho de 2008, os mesmos valeram-se do dispositivo no artigo 45, né, inciso 1 e 2 da Lei 8.212, o qual constava o prazo de 10 anos.
Em 12 de junho de 2008, foi publicada a súmula 8, que considerou inconstitucional o artigo 45, passando a valer o prazo de 5 anos. Especificamente, como se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória, e a súmula número 148, aplicar-se-á o artigo 173.1. Portanto, para a última competência do lançamento, que foi 12 de 2001, tem-se que a mesma podia ter sido lançada até 31 de 12 de 2006, sendo que a data da ciência foi 3 de 10 de 2007. Neste caso, as competências não podiam mais ter sido lançadas, posto que decadentes, e o auto de infração deve ser cancelado. O exposto, voto por dar provimento ao recurso reconhecendo a decadência do período lançado. Súmula CARF 148. João. Doutor Cleber, peraí, se eu entendi bem, eu não abri seu voto aqui, estamos falando da competência, o senhor disse competência 12 de 2001, da multa, portanto, se aplica a regra do 173. Isso. Se a competência é 12 de 2001, esse lançamento só poderia ser feito a partir de 1º de janeiro de 2002. É a data a partir do qual poderia ser feito o lançamento, que é o dia seguinte à ocorrência do fato gerador. Parece que eu errei na 12, né? Era até 11. Isso. A data que poderia ser feito o lançamento é 2002, 1º de janeiro de 2002, a contagem do prazo começa em 1º de janeiro de 2003. 3, 4, Portanto, dá 2007, não está decaído. Mas é 1º de janeiro de 2007, não é não? Não. Qual é a data? É o exercício seguinte. Então... 2003, 4, 5, 6, 7. 31 de 12 de 2007. 31 de 12 de 2007 é a data que decai. Não, é sempre no primeiro dia do exercício seguinte, não tem final do ano aí. Não, é o primeiro dia, o termo inicial da contagem do prazo. Então encerra no dia 31 de 12 de 2007. Vamos fazer a conta aqui, deixa eu ver se eu estou falando certo. Peraí. Competência 12 de 2001. O lançamento poderia acontecer a partir do dia 1º de janeiro de 2002. Portanto, poderia acontecer a partir de 2002. Então, primeiro ano de janeiro de 2003. Não, peraí, doutor Cleber. Se o lançamento podia acontecer em 2002, só em 2002, porque o fato gerador terminou no dia 31 de janeiro de 2001, o termo inicial da contagem do prazo é 1º de janeiro de 2003. Isso. Então, é todo o ano de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Todo o ano de 2007. Isso, no dia 1º de janeiro de 2008, estará decaído. Essa 12 confunde muita gente. Confunde. O 12 confunde. Então, eu estou alterando para botar exclusão da pavimento parcial, a competência até 11 de 2001, inclusive, né? Isso. Súmula CARF número 148. Então, fica esse o voto, né? Dá provimento parcial, reconhecendo a decadência até a competência 11 de 2001, inclusive. Súmula CARF número 148. Aí vai ficar a competência 12. Certo. Como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências Até 11. lançadas até 11 de 2001, inclusive, súmula CARF número 148. Isso. O próximo processo, a gente até fez o processo de se ouvir na sessão passada, né? Uns 2 processos, 3. Ele tem sustentação oral. Então, eu vou pedir para o doutor Wesley ler o relatório
Aí a gente vai reproduzir a sustentação oral. Acho que dá tempo, né? São 11h24, né? E logo em seguida ele lê o voto. Aí com a palavra o Dr. Wesley. Tem que habilitar o microfone. Dr. Wesley? Oi, tá ouvindo? Tô, só queria saber se você já tinha começado. Não, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto nas folhas 915 e seguintes por Ciclovita Agropecuária Limitada contra acordo de julgamento que decidiu pela parcial procedência da impugnação. O acordo recorrido assim dispõe. A autuação, né, se dá aí pelo artigo 32, inciso 5º da Lei 8.212, que aplicou a multa à recorrente em razão de omissões, né, e omissões, né, no lançamento do principal, e aplicou essas multas de obrigação acessórias referente a questões de autônomos não identificados, autônomos frete sem GFIP, anexo 3 com produção rural, anexo 4 cooperativa de trabalho e anexo 5º autônomo sem GFIP. Pois bem, a multa foi aplicada aí pelo... Oi? Tá ouvindo? Não entendi. Alguma objeção? Eu estou vendo bem o Wesley. Também. Tá. Então tá, eu vou continuar então aqui. Eu acho que a Sheila que está congelada. Eu acho que foi a Sheila aí que está congelada. Vou finalizar aqui o relatório, então. A multa foi aplicada, então, no artigo 32, parágrafo 5º, conforme já foi dito aí. Eu não sei se... Dr. Wesley, só um minuto. Oi. É porque eu tive um problema técnico. Eu cliquei no link aqui da sustentação, abri o YouTube aqui na minha máquina. E eu não sei se para você está picotando o áudio do Wesley ou se é só a minha conexão. 100% para mim. É a sua mesmo. É a minha, tá. Pode continuar, Dr. Wesley, desculpa. Então, ficou umas folhas a mais. A recorrente, ela apresenta aí nas folhas 1846, né, outras folhas. Nas suas alegações, ela pede a impossibilidade da prevalência da presente autuação. A recorrente não deixou de declarar os valores em GFIPs porque entendia que estaria albergado aí pela imunidade. Supostas receitas não declaradas constantes do anexo 3 são receitas de exportação e, portanto, sujeitas à imunidade prevista no artigo 149, vigentes à época da ocorrência dos fatos jurídicos, conforme demonstrado na impugnação na FLD 35.906.542. Pede a redução realizada pela fiscalização da multa total, entende que a redução dos valores da multa deveriam contemplar os valores que foram declarados decaídos pela decisão de primeira instância, pede a inaplicabilidade da taxa Selic, impossibilidade de imputação de corresponsabilidade das sócias gerentes, e esse é o relatório, presidente. Obrigada. Eu pedi para todo mundo deixar os microfones no mudo, para não dar problema na sustentação oral. Senhor presidente, ilustre relator, demais julgadores, boa tarde a todos. O caso sobre hora de julgamento diz respeito ao processo administrativo 17.460.000.942.2007.58.
alega a fiscalização em seu relatório que a recorrente teria elaborado e apresentado GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores da contribuição previdenciária. Em face da referida autuação, foi interposto o competente recurso de impugnação, contudo foi proferido acórdão pela 14ª Turma de Julgamento que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela empresa, em virtude da decadência em relação às competências de 10 de 2000 e 11 de 2000. Verifica-se dos autos que em nenhum momento a recorrente deixou de declarar valores a títulos de segurados distintos. O que se verificou foi a declaração com códigos equivocados. Portanto, não é verídica a acusação veiculada pelo auto de infração, visto que a declaração dos valores foi realizada. Além do pagamento ter sido efetivamente realizado, agregue-se a isto o fato de que há débitos oriundos de exportação e, portanto, imunes. Assim, as supostas receitas não declaradas, constantes no anexo 3, são receitas de exportação e, portanto, sujeitas à imunidade consagrada pela Constituição Federal no artigo 149, parágrafo 2º, bem como as instruções normativas 68 de 2002, 80 de 2002 e 100 de 2004, vigentes à época da ocorrência dos fatos jurídicos tributários. É importante destacar que, em decisão unânime, proferida no julgamento da ADI 4735 e do recurso extraordinário 759-244, o STF decidiu que a exportação indireta de produtos realizada por meio de trading companies não está sujeita à incidência de contribuições sociais. Outro ponto importante a consignar é que o acórdão combatido ignorou a redução de multa efetivada pela fiscalização, uma vez que, conforme restou registrado no próprio relatório do acórdão, itens 4.4 e 4.5, houve novo cálculo elaborado pela fiscalização, por meio do qual, em diligência realizada, houve a redução do valor imputado a título de multa, de R$ 930.160,23 a R$ 749.129,31. Outro ponto é da desproporcionalidade da multa aplicada. A multa equivalente a 100% do valor supostamente devido a título de contribuição, que é aplicada cumulativamente com a multa moratória, hipótese esta amplamente rechaçada pela jurisprudência pátria, tem nítido caráter confiscatório e é desproporcional à conduta sancionada. Ademais, o acórdão recorrido entendeu que deveriam ser mantidos no auto de infração os relatórios de vínculos envolvendo sócios da recorrente. Contudo, não se pode atribuir a tais relatórios o caráter meramente informativo, eis que dão ensejo à responsabilização de sócios que não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 134 e 135 do CTN. E de acordo com o artigo 2º, parágrafo 5º, inciso 1 da LEF, o qual estabelece que o nome dos corresponsáveis deverá constar no termo de inscrição de dívida ativa, a mera citação dos nomes dos sócios no processo administrativo ocasionará a inclusão indevida destes em eventual processo de execução fiscal. Logo, não é correto afirmar que a menção dos sócios na acusação fiscal tem a finalidade de mera identificação, não ensejando responsabilidade. Por fim, nos autos do presente processo, não poderiam incidir juros calculados com base na taxa Selic, uma vez que este sistema de cálculo de juros fere o preceituado no artigo 161, parágrafo 1º do CTN, bem assim no artigo 192, parágrafo 3º da Constituição Federal, tendo em vista tratar-se de taxas remuneratórias e não de forma de cálculo de juros moratórios, sendo, portanto, inaplicável com taxa de juros incidentes sobre tributos não pagos na data do seu vencimento. É nesse contexto requer a recorrente seja dado provimento ao seu recurso, cancelando-se na íntegra a cobrança veiculada no auto de infração número 35.831.065.2. Doutor Wesley, leitura do voto. O recordário de colejado, que passa pesaram. Nós temos aqui
vou tentar fazer um breve, mas eu vou ter que dar uma lida texto. Bom, passar aqui o relatório fiscal. Onde encontra-se na folha de autorização, feito ali a colocação das acessórias de forma vida. Vemos ali 5 anexos, departamentos que viu pela de museu, competência, de segurança, parágrafo 8 minutos, trouxe ali multiplicador da competência da recorrente responsável pelo recolhimento dos valores da totalidade. Em razão de dar imune às suas alegações, visto serem as receitas de exportações, que seriam imunes pelo artigo 149 da Constituição, bem como o artigo 80 e 100 da Receita Federal, gente, a época dos fatos mostrados na defesa. Na NFLD 35.906.5422. Com isso, a dúvida recorrente que está albergada pela imunidade, ela vai e faz as suas defesas. A decisão de primeira instância transcreveu a decisão lançada na FNDL citada final 5422. Teve decisão favorável ao contribuinte em razão de que teria tido a interpretação que faltaria previsão legal para lhe dar o benefício fiscal. Entretanto, analisando a corrente, o objeto do contrato social e consoante interpretação sistemática da legislação, verifico que é possível a exclusão da base de cálculo os valores decorrentes da produção rural para a exportação. Se não, vejamos, da Constituição, que as contribuições de intervenção do domínio econômico que trata este artigo não incidirão sobre as receitas decorrentes da exportação. Assim, verifica-se que a existência e referência da imunidade, pois obtidas mediante a venda de bens e serviços para o exterior, são imunes à tributação. Sobre a extensão da imunidade no fundo rural, agroindústria, para as receitas decorrentes da exportação direta, a Receita Federal restringiu a interpretação, uma vez que há restrição por meio do artigo 170, parágrafo 1 e 2º da Instrução Normativa 971 de 2009. Aí eu cito as restrições. No entender da decisão da delegacia de origem, o benefício previsto no dispositivo constitucional apontado seria restrito apenas àquelas exportações realizadas diretamente com o adquirente domiciliado no exterior, conforme o histórico das instruções normativas regentes da matéria. No presente caso, estamos diante de uma trade companies, que por sua vez atuam como intermediadoras na representação e comercialização de produtos no comércio internacional, colaborando com a inserção da produção econômica nacional no exterior e colaborando com o desenvolvimento, emprego e renda do país. Nesse sentido, com o escopo de desenvolver e estimular as exportações de produtos nacionais, foi editado o Decreto-Lei 1248/72, recepcionado pela atual Constituição, concedendo uma série de incentivos fiscais às operações realizadas pelas trade companies, quando tiveram por objeto específico atividades ligadas ao envio de produtos pátrios ao exterior, conforme se depende da leitura do artigo 1º e 2º. Peço para ler rapidamente o dispositivo. As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno, quando realizadas por empresa comercial exportadora para fim específico de exportação, terão um tratamento diferenciado deste decreto-lei. Nesse sentido, o decreto está acima das normas expedidas pela Receita Federal do Brasil, inclusive na Instrução Normativa 971 de 2009, que estabelece em seu artigo 170 restrições à imunidade referida à Constituição Federal que não possuem amparo legal. O mesmo entendimento aplica-se à Instrução Normativa 1436 de 2013. Nesse sentido, transcrevo parte do precedente. Aqui eu coloquei Câmara Superior, mas não é Câmara Superior, tá? Fui induzido aqui no pequeno.
parte do precedente do acordo número 2201-003-863, de 12 de setembro de 2017, de relatoria da conselheira Ana Cecília Gustosa, que passo a transcrever parte dele. Tendo em vista que o lançamento, de acordo com o relato da fiscalização, teve como fundamento a premissa que somente sobre as receitas decorrentes de exportação direta da produção, não ensina contribuições para a Seguridade Social, não houve análise do cumprimento dos requisitos constantes do decreto. Portanto, fiscalização não deveria desincumbir o ônus de demonstrar a ausência do seu cumprimento. Além disso, consoante se extrai do artigo 149, inciso 1, não há distinção entre o tipo de exportação passível a ser abrangida pela unidade nele prevista, isto é, não diferencia a exportação direta daquela realizada por intermédio de trading companies. Não cabendo à administração pública determinar que apenas as operações de exportações realizadas diretamente com o adquirente de um beneficiário no exterior é que são aptas ao gozo do referido favor constitucional. Pois, onde o legislador não distingue, não cabe interpretar distinção, né? Distinguir, não cabe ao intérprete distinguir o que é decorrência da aplicação do princípio da legalidade. É inviável, desse modo, que uma emanação normativa de inferior hierarquia, a lei e a Constituição, sob pretexto de regulamentar e dar efetividade ao preceito, termine por inovar e modificar seu sentido e finalidade. Ademais, o artigo 9º da Lei 10.833 de 2003 dispõe sobre a atividade típica das trade companies, da qual se tem verbos. O artigo 9º, né? A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra pessoa jurídica com um fim específico de exportação para o exterior, que no prazo de 180 dias contados da emissão da nota fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeito ao pagamento de todos os impostos e contribuições que deixarem de ser pagos pela empresa vendedora. Tal regramento deixa clara a responsabilidade das intermediadoras, bem como aponta que muitos impostos e contribuições deixam de ser pagos pela vendedora, tendo em vista o fim de exportação ao qual presta a intermediação de trading, o que corrobora com os fundamentos expostos. Ou seja, a ideia é fomentar, né, a exportação e a produtividade interna. Já o jurista Fábio Calcini escreveu excelente artigo sobre o tema, onde discorre o seguinte: vê-se que a Receita Federal, por meio infralegal, buscou restringir a imunidade para as receitas decorrentes de exportação, como o caso do Fundo Rural da Agroindústria para hipótese da exportação direta. Deste modo, as exportações realizadas por meio de empresas comerciais exportadoras de trade company, mesmo que o produto seja desde o início destinado à exportação, não estariam sujeitas à imunidade tributária. Ora, a utilização de empresas que têm por finalidade realizar a exportação de produtos não altera a característica ou natureza da operação e a respectiva receita. Por isso, entendemos que não há razão jurídica para excluir das exportações indiretas da imunidade prevista no artigo 149 da Constituição, existindo vários fundamentos ou justificativos para tal interpretação. Dr. Wesley, o doutor Tiago levantou a mão, é alguma coisa... Não? Não, pode continuar, então. É porque eu vi a mãozinha levantada. Além disso... é uma necessidade fisiológica. Okay. Além disso, é importante que o legislador constituinte, ao tratar da imunidade das exportações, não fez qualquer menção a direta ou indireta. Houve silêncio. Com essa omissão, dada a necessidade de uma interpretação ampla da imunidade, somente é cabível a interpretação que estenda a não incidência para as receitas de exportação. Por fim, é importante trazer à colação decisão proferida no âmbito do STF, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário 627-815, da relatoria ministra Rosa Weber, julgado sobre a sistemática de repressão geral, que se discutiu a abrangência das receitas decorrentes de exportação, que se refere ao artigo 149, parágrafo 2º da Constituição, firmando entendimento ao qual me filiu no sentido de que a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades adotou a interpretação teológica do Instituto, a emprestar-lhe maior abrangência com o escopo de assegurar a norma supralegal máxima efetividade. Aí eu colo aí a questão
do recurso extraordinário está colado e está citado. Assim, assiste razão a recorrente para que seja excluída a base de cálculo. O lançamento conta o conteúdo do anexo 3 no que diz respeito à produção rural, uma vez que decorre de contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta albergadas pela unidade, mantendo as demais exigências do auto de infração. Sobre a responsabilidade do relatório Coresp, né, eu aplico ali a súmula CARF número 88, para a aplicação e argumentação da taxa Selic, e aplico a súmula CARF número 108, onde diz que já está pacificado, é ela vinculante, né, sobre os juros em si e a taxa Selic. Não conheço das alegações trazidas ao processo de inconstitucionalidade de lei, e também na questão da desproporcionalidade, e aí eu aplico a súmula CARF, desproporcionalidade da multa, no caso, né, incidentes no presente auto de infração, tendo em vista que ela ocorreu, o lançamento ali antes, no período de 2008, mas inclusive antes dele, eu apliquei aqui a súmula CARF número 119, que traz a questão da retroatividade benigna, e deve ser feita mediante a comparação entre as somas das penalidades pelo descumprimento da obrigação principal e acessória, aplicando a época dos fatos geradores, uma multa de 75% prevista no artigo 44 da Lei 9.430. Pede a recorrente também aqui a redução dos valores da multa, porque o que acontece? Quando foi declarada a decadência em sede de primeira instância, o valor original aqui do auto de infração foi de R$ 930.160, e ficou 889 depois da exclusão da decadência, só que no entendimento da recorrente deveria ser 749 mil, né, dado por base os valores lançados que estavam na base de cálculo, que, segundo o entendimento dela, deveria reduzir esse valor. Eu entendo que, diante do meu voto, obviamente que o colegiado vai debater, mas diante do meu voto ele perderia um pouco do objeto, porque quando for fazer essa avaliação lá na primeira instância da execução, a princípio a autoridade preparadora iria verificar a questão dos valores que deveriam ser excluídos, ela chegaria no montante devido, mas podemos discutir isso ao final, se for o caso. Então, antes posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, para não acolher as alegações de inconstitucionalidade de lei, e na parte conhecida da parcial provimento para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta os valores referentes às vendas para empresas e exportadoras, trade companies, no período autuado, que seria o anexo 3, aplicando também os termos da súmula CARF número 119 e manter as demais disposições do auto de infração. É o voto, presidente. Doutor Tiago, está congelado. O senhor gostaria de falar, que o senhor levantou a mão? Só para avisar, não tem preliminar, tá? Estava ali na questão da... eu acho que eu estava clicado aqui, presidente, desculpa, mas não quero, não. Pode seguir. Você congelou. Congelei? Sim. Mas está escutando? Estou escutando. É só você desabilitar e habilitar o vídeo, ver se volta. Pronto, foi? Voltou. Doutor João. Bom, eu já votei essa matéria outras vezes, o doutor Wesley bem conhece. Primeiro, tem que esclarecer que a questão da exportação indireta via trade companies não é matéria do RE 627-815 do Paraná. Nesse RE, que tem repercussão geral, trata-se da composição da base de cálculo, se inclui dentro das receitas de exportação os tributos incidentes. Então, não tem nada a ver com a caracterização do conceito de receita de exportação, se quando via trade company é exportação ou não. Bom, eu até procurei aqui, mas eu não consegui achar nos meus alfarrábios. Tem votos da minha autoria, mas tem votos também da autoria do João Bellini, que eu me lembre, apenas, não sei se tem de outros relatores, da nossa turma, tratando da questão da exportação indireta. No meu entendimento, a isenção
como determina o Código Tributário, que é uma das formas de não incidência do tributo, deve ter interpretação restritiva, porque essa é a forma de interpretar que o Código Tributário estabelece para as isenções. E quando o constituinte disse receita de exportação, meu entendimento é que, e também o entendimento da Receita, o entendimento de várias decisões do CARF, é de que isso se aplica àquelas operações de exportação direta. Não se incluem as exportações feitas por intermédio de trading companies. E a razão é muito simples. A operação comercial acontecida por meio de trade companies é uma operação no mercado interno, ocorre aqui. Inclusive, a própria exportação não está obrigatória, não é obrigatória na operação. Você vende a sua produção para uma trade company, eu produzo arroz. Aí eu vendo para a trade company a minha produção, que armazena o meu arroz, e se o preço no mercado externo tiver vantajoso, ela exporta, se não tiver vantajoso, ela vende no mercado interno. Então, a venda para uma trade company não é mais do que uma operação comercial interna. Esse é o teor do meu voto que tratou da matéria. Portanto, não estaria alcançado pela imunidade das receitas de exportações, porque não é uma receita de exportação. Exportação é a venda da sua produção, do seu produto, para o exterior. Não é a venda no mercado interno. Ainda que você tenha vendido isso para uma trade company com a intenção de exportar. O fato é que, ao vender para a trade company, você não exportou. Você vendeu no mercado interno. Faço a exceção também, que já coloquei em alguns votos, no caso do ato cooperado, que não é o caso aqui em tela. No caso de ato cooperado, a legislação estabelece que não há ali ato de comércio, o ato cooperado não se equivale a ato de comércio, portanto, a exportação por intermédio de cooperativa, essa sim equivale a uma exportação direta do produtor. Doutor João, eu estava lendo aqui, eu tinha, numa das reuniões com os presidentes e tudo, tinham mencionado essa questão do trading company em relação a ao recurso extraordinário 759244, que o STF decidiu que a exportação indireta de produtos realizados por meio de trading company não está sujeita à incidência de contribuições sociais. Isso foi de fevereiro agora, 12/2 de fevereiro de 2020. Qual é o número da RE? RE 759244. A Corte produziu a seguinte tese de repercussão geral, tema 674. A norma imunizante contida no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. A imunidade prevista no dispositivo constitucional estabelece... Você viu? Esse ano, referendar as palavras do João, que eu sempre votei nesse sentido. Eu também. Sempre, todos os meus votos que tem no CARF são nesse sentido que o João falou, mas aí, presidente, ia mencionar 674, recente, 674, né, que abrange essas receitas, então, contra o meu entendimento, mas aplica-se a regra da imunidade. Doutor Wesley, se o senhor fundamentar seu voto nesse termo de repercussão geral, porque regimentalmente a gente tem que acatar o entendimento, eu vou acompanhá-lo. Eu obviamente vou colocar aqui, eu até nem sei porque eu não tinha colocado já esse RE aí, porque como eu pesquisei, coloquei bastante coisa, só para fazer um adendo, o RE citado aqui, na interpretação dele, é referente às operações mesmo de exportação. Estava tratando sobre a PIS e a COFINS aqui nesse caso, mas em relação às trade companies, e me parece que esse recurso extraordinário também seguiu um modelo muito parecido com esse aqui que foi citado. Eu vou acrescentar aqui para poder registrar. Sheila, me fala de novo o número só para eu poder buscar já e colocar, por gentileza. É o tema 674. 674. É do RE 759244. Foi feito em sessão virtual.
Já teve embargos e os embargos foram rejeitados. O entendimento é no sentido de que realmente não se aplica o entendimento É. que pode ser. Que não que são imunes, isentos, Independente imune. de ser As tradings as trades. A Sim. venda de são ou não são? são imunes. São. Via eu também é imune. Eu flexibilizo também nesse sentido. Aí eu voto igual o João. Sim. Eu votava como o João. Operação interna e o que ele falou, você não obrigatoriamente você está vendendo para a trade para ela exportar. Se ela cota um preço interno mais interessante que o valor de exportação, ela vende aqui. Exato. Então é imune, né? Isso. Tinha uma ADI e um recurso extraordinário. 792. Eu vou citar aqui. Tinha uma ADI também. Vou citar os dois. Agora eu fiquei só na dúvida do seguinte, a gente só exclui da base de cálculo esse anexo 3, né? Que tem também ali a cooperativa, que eles fizeram um trabalho por cooperativa e tal, um lançamento por cooperativa. Mas é para exportação isso? Veja só, no lançamento fiscal, nós temos 5 tipos de constatações, tá? E aí eu não sei se entra todo o auto de infração ou só o anexo 3 e talvez o anexo 4. Doutor Wesley, o senhor está dando provimento para excluir da base de cálculo as receitas de exportação via trade compra, não é isso? É esse o seu voto? Porque é o seguinte, eu não abri o processo aqui, agora pode ter realmente lançamento de outras receitas de outras coisas. Pois é, não, na verdade eu estou só tirando... O anexo 4, doutor Wesley, é cooperativa de trabalho. Isso. E aí eu não é aquele caso que o doutor Kleber sempre fala, que também caiu a cooperativa? Pois é, eu fiquei com essa dúvida, porque não há uma descrição maior sobre isso ali. E outra coisa, aí tem um X da questão. No recurso voluntário, a recorrente não aduz a questão da cooperativa de trabalho. Ela pede, sim, como é que se diz, o cancelamento integral do auto de infração, mas alega que não deveria, primeiro, ser obrigada a recolher as GFIPs e também diz só sobre as exportações, que as receitas de exportações ali foram tributadas na obrigação acessória, aquela coisa toda. Mas ela não fala das cooperativas de trabalho. Eu fiquei com essa dúvida também. A matéria não está devolvida, se ela não trouxe, se ela não questionou... Mas ela questionou o auto de infração todo, então eu fiquei com essa... mas é um questionamento genérico, né? Derruba o auto, mas não traz a matéria com seus fundamentos, porque o que diz o 7235 é que na impugnação ele tem que apresentar os fundamentos da contestação com os documentos pertinentes. Dizer apenas, olha, o auto de infração é improcedente, não é impugnar. Se ela não colocou no recurso, na verdade, na impugnação, o questionamento relativo à cooperativa de trabalho, a gente não pode decidir sobre isso. Até porque provavelmente nem a DRJ decidiu. E não me lembro de ter ouvido isso na sustentação oral também, hein? Não teve, só teve das exportações. Então, a sustentação oral não falou nada de cooperativa de trabalho, não. Não tem, essa é a questão. Então, assim, eu vou manter, por enquanto eu estou só só estou excluindo, na verdade, então somente o anexo 3, que é da produção moral, que trata-se das exportações. Agora, se a cooperativa de trabalho também fez as exportações, enfim, eu acho que poderia a recorrente ter abordado isso no recurso dela. Porque senão eu vou estar dando em extensão aqui, ou nós aqui no caso, em extensão, um pedido que não consta ali. Porém, o que eu fiquei na dúvida foi, deixa eu ver até justamente os termos aqui da parte do recurso, em que ela... Deixa eu ver aqui. Em que ela solicita isso aqui, deixa eu ver.
ela pede a relevação da multa, né, em virtude do equívoco cometido no preenchimento de GFIP. Agrega-se a isto ao fato que supostas receitas não declaradas constantes do anexo 3 são receitas de exportação e, portanto, sujeitas à imunidade. Não fala exatamente isso. Ela não fala aí das cooperativas. Né? Não. Eu olhei no recurso, não fala não. Ela só fala das imunidades da receita de exportação, e aí questiona o valor da multa, pede a redução, mas ela não fala não. Não, ela não fala. Então foi por isso que eu não abordei. Por isso que você não colocou. Isso. Agora eu fiquei na dúvida de uma da questão que ela diz o seguinte, olha lá, a multa original foi de 930 mil, por conta da exclusão dos valores da decadência, ela ficou em 800 e alguma coisa. Ocorre que a redução deveria ter, ela fez o cálculo lá e disse o seguinte, olha, a redução deveria ser no valor de 749 mil. Se nós dermos um provimento aqui sobre a questão das exportações, isso, em tese, não teria perdido o objeto, ou não seria perder o objeto, mas não afetaria no momento do cálculo da base de apuração lá pela autoridade fiscal, ela vai verificar e rever ao mesmo tempo essa questão da decadência, ela vai fazer Não, o que ela vai fazer, doutor Wesley, vai ser o seguinte, os períodos decaídos ela não vai fazer nada, está decaído. Está decaído. Então ela não vai excluir a exportação, porque está decaído tudo. Isso. Dos períodos não decaídos, ela, pelo seu voto, que eu tendo a acompanhar pelas conclusões, ela vai excluir as receitas de exportação. Aí é indiferente qual anexo que está, que eles vão olhar no processo e descobrir onde é que estão esses valores de exportação. Não sei se eu não vou abrir o processo para saber qual é o valor, para liquidar o acórdão aqui, né? Sim. A liquidação, pelo que eu entendi do seu voto, o senhor está excluindo só a receita de exportação, com base no entendimento do STF. E também nos seus argumentos, que o senhor sempre votou assim. Porque, na verdade, esses argumentos, basicamente, é o que está... se for abrir o voto lá, provavelmente está lá, muitos desses argumentos. Já peguei aqui o recurso extraordinário, ADI, o tema 674. Vou acrescentar logo abaixo ali da própria decisão que eu citei do STF. Aliás, vou botar em primeiro lugar, porque como é repercussão geral, né, eu vou colocar aqui em primeiro lugar. Então, podemos colocar em votação? Vai ficar conhecer parcialmente do recurso, por conta das alegações de inconstitucionalidade, né? E dar passar provimento para excluir aquele anexo 3, né? E aplicar a súmula CAF 119. Isso. Ele pediu a aplicação da 119, não? Ele pediu. Ele não teve como pedir a aplicação de 119 porque foi depois do recurso, gente. Foi depois do recurso, tá. A súmula veio depois do recurso. Ok, doutor João, como já vota? Já está congelado. O Thiago está congelado, exatamente. Doutor Wesley, peraí, aqui a gente está votando, não é a multa, aqui a gente está votando é o principal, não é isso? Não. Voltou. É o 68. A taxa da GFI. Tá. Obrigação é. Bom, eu acompanho o relator pelas conclusões, porque nunca concordei, não concordo com o conceito de exportação dado, de receita de exportação dado pelo relator, e também não concordo com o que foi dado pelo STF, mas eu acompanho porque eu sou vinculado à decisão de repercussão geral. Pelas conclusões. Pelas conclusões. Doutor Kleber. Acompanho o relator. Doutora Fernanda. Relator. Doutor Paulo. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Doutor Tiago. Acompanho. Acompanha? Tem como não acompanhar. Eu acompanho. Então ficou todos os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, súmula CAF número 2,
e dar parcial provimento para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta os valores referentes às vendas para as empresas exportadoras, trading companies, no período autuado, anexo 3, e aplicar os termos da súmula CAF número 119. De acordo? Isso. De acordo. Não, peraí, doutor Wesley, doutora Tira. Não é excluir os valores das vendas às trade companies, não. Não, é excluir da base no sentido de excluir da base de cálculo os valores das exportações efetuadas por intermédio de trade company. Há uma diferença. Qual é a diferença? Aqui está escrito excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre a receita bruta os valores referentes às vendas para as empresas. As receitas de exportação efetuada por trade company. Receita de exportação efetuada por trade company. Não é excluir os valores das vendas para trade company. Como diz o Tiago, eu não sei se tudo que ele vendeu para trade company, ele exportou. Eu não sei. Tá. O teor da decisão do STF é a exportação, a efetiva exportação por intermédio de trade company estaria imune. Então, o voto, não sei se é isso o entendimento do relator, o meu voto seria no sentido de excluir da base de cálculo as receitas de exportação efetuadas por trade company. Olha só, logo na sequência, João, que eu falo ali referente às vendas para empresas exportadoras, trade companies, no período autuado, anexo 3. Então fica bem fechado ali, porque é o anexo 3 que a gente está excluindo. Como a gente falou, eu não vou ter como liquidar aqui. Obviamente que o que não for de venda de exportação, a fiscalização tem que verificar lá e não retirar. Tudo bem. Do jeito que o senhor está colocando o voto do senhor, o senhor está dizendo o seguinte, que tudo que se vendeu para trade company é imune, exclui da base de cálculo. O que eu estou dizendo não é isso. Eu estou dizendo que só aquilo que foi vendido para o exterior por intermédio de trade company é imune. Ou seja, eu não abri um processo para ver. Ou seja, na liquidação, tem que verificar se nesse anexo 3 aí, tudo o que ele vendeu, toda essa receita de trade company, correspondeu a uma efetiva exportação. Porque em tese, apenas em tese, ele pode ter vendido para trade company e não ter exportado. E aí não tem que excluir da base de cálculo. Sim. Concordo. Não sei se perceberam a sutileza. Sim, é uma sutil diferença. O doutor Paulo tinha levantado a mão. É o que o Tiago falou. Às vezes você entregou para trade company e ela não exportou. Mas aí, como é que ela vai saber isso aí? Eu presumo que esteja nos autos. Faz muito. Bom, enfim, independente de como vai ser liquidado, o meu voto é no sentido de excluir a receita de exportação. É o que está escrito, né, no tema 674. Receitas decorrentes de exportação intermediada por trade company. Vamos fazer o seguinte, para não ter distinção, a gente pega e coloca justamente o que está lá do RE, que fica mais fácil. Eu acho que fica melhor. Doutor Paulo, queria falar. Eu acho que a posição aí do João Maurício, que eu concordo com ela, nos conduz a fazer uma análise um pouco mais aprofundada do processo para ver se ele provou que essas exportações foram realizadas, porque se ele não provou, nem tem como reconhecer esse direito, entendeu? Tem que ver se tem essa prova nos autos. Porque alegar e não provar, entendeu? Olha só, vamos lá. Eu imagino que a fiscalização não verificou isso. Eu imagino que a fiscalização verificou apenas que ele vendeu para trade company, entendeu? Porque a fiscalização da trade company ter vendido seria a fiscalização de outra pessoa jurídica, que acho que não foi feita nessa fiscalização aqui, entendeu? Ele pode até ter juntado essa prova, mas tem que ver melhor nesse processo, para ver se realmente esse caso se amolda a essa jurisprudência aqui, vinculante. Para se amoldar, ele tem que ter provado isso. Se ele não provou isso, ou então baixar em diligência para que ele faça essa prova, entendeu? Diante desse fato alegado aqui. Também é uma possibilidade.
Não, mas aí é o seguinte, eu não entendi essa parte aí de... É só o pessoal do apoio. A Val. Val?